Você já percebeu que a perseguição que deveria ter destruído a igreja foi justamente o que fez a igreja crescer? Parece contraditório, irmão, mas a história da igreja em Antioquia nos mostra que aquilo que parecia ser o fim, na verdade se transformou no início de algo muito maior. Como é possível que homens e mulheres comuns, sem títulos, sem status, tenham se tornado referência a ponto de serem chamados pela primeira vez de cristãos? É o que a gente vai ver aqui nesse vídeo. Mas observe, irmão, isso não é apenas uma história antiga, sabe? Na verdade, é um espelho para hoje, para nós. Porque a grande pergunta é: o que as pessoas enxergam em você quando elas olham para a sua vida? Será que você é apenas alguém religioso? Ou será que de fato é alguém que carrega a identidade de Cristo? Nessa lição nós vamos ver exatamente esses assuntos, porque se as pessoas ao seu redor elas tivessem que definir sua vida em uma palavra, qual seria essa palavra, irmão? Deixe nos comentários de onde você nos assiste. Queremos ler cada um dos comentários. Hoje nós comentaremos a lição de número 12, o caráter missionário da igreja em Jerusalém. Esse é o canal Espaço EBD. E se você tem fome da palavra de Deus, você está no lugar certo, meu irmão. Fique conosco. O ponto 1 da nossa lição, o objetivo do ponto 1 da nossa lição é mostrar como a dispersão cristã, ela expandiu a missão da igreja. Observe, irmãos, que a primeira coisa que nós precisamos ter em mente aqui é que a perseguição ela não silenciou a igreja, mas na verdade espalhou os crentes, né? A morte de Estevão foi um acontecimento marcante para a igreja primitiva. E se a gente for analisar, irmãos, humanamente falando, parecia que era o fim de uma trajetória promissora, sabe? Porque Estevão era cheio de graça, cheio de poder, cheio de sabedoria, conforme Atos 6. Sua morte ela foi brutalmente registrada lá em Atos 7. E a partir daí inaugurou uma grande perseguição contra os cristãos em Jerusalém. No entanto, o que parecia derrota, na verdade, tornou-se o ponto de partida para a maior expansão missionária que já houve. Em Atos capítulo 8, versículo 1, relata que naquele dia levantou-se uma grande perseguição contra a igreja que estava lá em Jerusalém. E todos, sem exceção, né? Na verdade, a exceção aqui foi somente os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Essa dispersão não foi fruto de planejamento estratégico humano. Muito pelo contrário, irmão, mas foi fruto da providência divina que usou a adversidade como instrumento para cumprir aquilo que Cristo ele já tinha mandado, sabe? Ele disse lá em Atos: serei minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Está lá no versículo 8 e capítulo 1 de Atos. Os discípulos, eles fugiram, eles levaram, sobretudo, a chama do evangelho. O texto lá de Atos, capítulo 11, versículo 19, mostra que eles, mesmo perseguidos, eles não se calaram, sabe? A fé que eles carregavam era tão intensa que em qualquer lugar onde eles chegavam, eles encontravam a oportunidade de testemunhar daquilo que Jesus estava fazendo no meio deles. Eles não viam a fuga como um sinal de covardia, mas como uma porta, sabe, para proclamar a mensagem da cruz. Então, essa tentativa de calar a igreja, na verdade, acabou se tornando o maior motor de expansão da igreja. É importante, irmãos, a gente notar aqui que a perseguição ela não anulou o compromisso dos discípulos com o Senhor, sabe? Isso é muito significativo, porque eles poderiam ter optado pelo silêncio, pela autopreservação, ou até mesmo para esconder suas identidades, sabe? Mas eles não fizeram isso. Muito pelo contrário. Transformaram cada cidade, sabe? Cada encontro, cada campo, cada oportunidade em um campo missionário mesmo. Isso nos ensina que o avanço do evangelho não depende de circunstâncias que são favoráveis, mas como Paulo ele afirmou lá, quando ele escreve ao Timóteo na segunda carta, capítulo 2, versículo 9, a palavra de Deus não está presa, irmão. Ainda que os servos eles sejam perseguidos, a mensagem continua avançando, porque o seu poder não reside em quem prega, mas em quem inspirou essa palavra. A história da igreja sempre foi marcada por esse tipo de paradoxo, sabe? Quanto mais ela é perseguida, mais ela cresce. O sangue dos mártires se tornou, como diziam os pais da igreja, sabe? A semente dos cristãos. Glória a Deus por isso.
O que deveria enfraquecer a fé, na verdade, fortaleceu a convicção dos discípulos, sabe? Eles compreenderam que o sofrimento não era sinal de abandono da parte de Deus, mas, na verdade, era o cumprimento daquilo que Deus já tinha como propósito na vida de cada um deles, na vida da igreja primitiva. A mão do Senhor estava sobre eles. E essa presença de Deus, sabe, impulsionava aqueles cristãos cada vez mais a não recuar, a continuar avançando, pregando o evangelho. Então, irmão, o primeiro grande resultado da perseguição foi o espalhar do evangelho além das fronteiras de Jerusalém. Observe que aquilo que parecia tragédia, na verdade, se transformou em vitória missionária. O próprio Jesus, ele havia dito, sabe, lá em João capítulo 16, versículo 33, acerca dessa realidade da perseguição. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A vitória de Cristo, irmão, se manifesta justamente nas situações em que o inimigo tentava sufocar a fé, sabe? Algo importante que a gente precisa, no entanto, observar aqui é que se a igreja ela não foi silenciada, é porque homens e mulheres comuns, anônimos, sem títulos, sem posição de liderança, compreenderam essa missão preciosa de anunciar a Jesus Cristo em qualquer circunstância e sob qualquer circunstância. E é por isso que nós vemos que esse êxito se deu exatamente porque cristãos comuns, eles eram, apesar de ser comuns, eles eram conscientes da missão que Jesus havia lhes dado. O avanço do evangelho em Antioquia nos mostra uma lição preciosa, irmão. Não foram apenas os apóstolos ou os grandes líderes da igreja que anunciaram a Cristo. Na verdade, foram homens simples, sabe? Vindos de Chipre, de Cirene, que se levantaram com coragem, com ousadia para proclamar a salvação. Estes não tinham cargos de destaque, não eram conhecidos pelos seus nomes, eram anônimos, mas eram anônimos que tinham convicção da missão que Deus havia lhes confiado. Esse detalhe nos revela, irmão, que o poder da igreja é quando cada crente compreende o seu chamado, é terrível, é profundo. Não é restrito a alguns, sabe? Mas é de responsabilidade de todos. Jesus já havia ensinado de forma muito clara que cada discípulo seria a sua testemunha. Em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus disse: até os confins da terra, testemunhas dele. O mandamento de Jesus era: ide, fazei discípulos em todas as nações. E não foi dado esse mandamento somente a uma elite espiritual, mas a todos que confessam o seu nome. Em Antioquia nós vemos essa ordem sendo obedecida por cristãos comuns. A fé que eles carregavam não era um adorno privado, sabe? Na verdade, era uma mensagem pública, era uma mensagem viva, era uma mensagem capaz de transformar ambientes e pessoas. É interessante, irmãos, a gente entender aqui que eles não limitaram a mensagem apenas aos judeus, mas eles falaram também aos gregos. E isso demonstra a ousadia que aqueles cristãos tinham, sabe? E eles tinham compreensão de que o evangelho não tem fronteiras culturais, o evangelho não tem fronteiras étnicas. O apóstolo Paulo mais tarde reforçou essa verdade quando ele diz assim: não há grego nem judeu, não há servo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós são um em Cristo Jesus. Ele escreve isso aos Gálatas no capítulo 3, versículo 28. Aqueles irmãos anônimos, eles foram pioneiros em abrir caminho para que a mensagem do evangelho chegasse aos gentios. Algo que os próprios apóstolos ainda estavam aprendendo a assimilar, digamos assim. Mas veja, irmão, a atuação do Espírito Santo aqui é clara, é extremamente clara. Mesmo sem grandes recursos daqueles cristãos, mesmo sem reconhecimento institucional, eles tiveram o favor de Deus sobre essa obra, sobre essa grandiosa obra. Atos capítulo 11, versículo 21 diz que a mão do Senhor era com eles e grande número creu e se converteu ao Senhor. Essa é a prova de que a eficácia do trabalho missionário não depende do prestígio humano, mas da unção divina sobre um servo disposto, sabe? Mesmo que seja anônimo. É como Paulo ele escreveu lá 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Glória seja dado ao nome de Jesus. Irmão, o testemunho desses cristãos comuns, cristãos anônimos, nos lembra que ninguém é pequeno demais para ser usado poderosamente por um Deus que é grande.
Uma palavra no local de trabalho, um gesto de amor no bairro, uma oração por alguém necessitado no meio da rua. Tudo isso, irmão, é terreno missionário. A missão não se limita ao púlpito, sabe? Mas se estende ao cotidiano. O que importa não é o título que a gente carrega, mas é a consciência de que nós fomos enviados como cartas vivas de Cristo, conforme 2 aos Coríntios capítulo 3, versículo 2 e 3. Irmão, essa fidelidade é simples, sabe? Mas é poderosa, porque abriu espaço para algo ainda maior. A ação daqueles homens anônimos preparou Antioquia para se tornar o primeiro grande centro missionário da igreja. O que começou, de fato, com cristãos comuns, anônimos, pregando a mensagem, se transformou, um pouco tempo depois, em uma base de envio para alcançar ainda mais povos e nações. Então, irmãos, nós entendemos que a obediência daqueles cristãos não apenas manteve viva a chama do evangelho, mas também fez com que a dispersão gerasse uma expansão. Algo que era para ser perda, na verdade, foi ganho e expansão essa além das fronteiras, sabe? A dispersão, de fato, gerou uma expansão muito além daquilo que se esperava, muito além daqueles limites. A dispersão dos cristãos após a perseguição em Jerusalém não apenas espalhou a mensagem, mas rompeu barreiras que até então pareciam intransponíveis. No livro de Atos nos mostra que a palavra ela não ficou de forma alguma restrita ao ambiente judaico, mas ela alcançou regiões estratégicas do Império Romano. Entre elas se destaca Antioquia, terceira maior cidade do Império, sabe? Um centro cultural, um centro comercial de enorme influência que existia naquela época. É nesse cenário que o evangelho se firma e começa a irradiar a luz muito além das fronteiras tradicionais da fé judaica. Mas observe uma coisa, Atos capítulo 11, versículo 21 declara que a mão do Senhor era de fato com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Veja a proporção e a dimensão desta obra, irmão. Esse detalhe é fundamental, porque o crescimento da igreja em Antioquia não foi apenas consequência de um esforço humano, sabe? Na verdade, foi uma ação direta de Deus que estava respaldando o testemunho daqueles que estavam pregando a palavra. A perseguição que deveria ter sufocado a fé, na verdade, em contrapartida, paradoxalmente, produziu uma colheita abundante em um território gentílico. Isso confirma a palavra de Isaías, capítulo 55, verso 11. Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Antioquia se tornou não apenas um ponto de chegada, sabe, de missionários, mas na verdade um ponto de partida. Ali a igreja não apenas cresceu numericamente, na verdade ela se estruturou também espiritualmente e foi a partir dessa comunidade que Barnabé e Saulo eles foram enviados como missionários. Está lá em Atos 13. E a partir disso marcou-se, sabe, a primeira iniciativa missionária e organizada pela essa igreja. A cidade deixou de ser apenas um refúgio onde perseguidos se refugiavam ali, mas começou, na verdade, a se transformar em uma base missionária para o mundo inteiro. O que começou com um movimento de sobrevivência, na verdade, tornou-se um projeto de expansão global. Algo que, de fato, foi além das fronteiras. Esse episódio, irmão, revela o caráter surpreendente, sabe, da obra de Deus. O inimigo ele tentou calar a voz da igreja em Jerusalém, mas Deus a fez ecoar nos centros mais estratégicos da terra. Glória seja dado ao nome de Jesus. Foi em Antioquia que, pela primeira vez, os discípulos foram chamados de cristãos. O nome foi dado aqui inicialmente como uma forma de distinção, sabe? Mas, na verdade, tornou-se uma marca de identidade até os dias de hoje. Não eram mais vistos apenas como uma seita judaica, mas começaram a ser vistos como um povo próprio, com fé, com práticas, com mensagens universais. Essa mudança de percepção foi fundamental para o rompimento das fronteiras, sabe, culturais e religiosas. Observe uma coisa, irmão. Essa expansão do evangelho para além dos limites judaicos cumpria de fato o que Jesus havia prometido. Que a boa notícia, as boas novas, alcançariam até os confins da terra. De fato, a mão de Deus estava a favor deles.
Isso nos ensina, irmão, que o plano de Deus nunca esteve limitado a uma nação, muito menos a uma cultura. Desde o Gênesis capítulo 12, versículo 3, quando Deus ele prometeu a Abraão que nele seriam benditas todas as famílias da terra. A intenção divina era global, era alcançar o mundo inteiro. A perseguição apenas acelerou o cumprimento desse propósito, sabe? À medida que o povo ia sendo perseguido, ia pregando a palavra de Deus. Então essa dispersão não foi apenas uma fuga, foi uma estratégia soberana de Deus para que a igreja se tornasse relevante no coração do império daquela época. Mas esse avanço trouxe consigo um desafio crucial, sabe? De fato, assim, irmãos, como anunciar Cristo em contextos diferentes sem perder a essência do evangelho? É justamente quando nós vamos refletir, sabe, sobre o segundo objetivo dessa lição, que é justamente a importância de ressaltar a contextualização do evangelho, mas sem jamais comprometer a verdade do evangelho, que é imutável. Fique comigo. Então nós precisamos entender uma coisa aqui, irmão. O evangelho, ele é eterno, mas a sua linguagem pode mudar. Porque o evangelho de Cristo, ele é eterno e é imutável, sabe? A sua essência é clara. Jesus é o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por ele. Fica muito claro, João 14:6. Essa mensagem central, ela nunca muda, porque é a própria revelação de Deus ao mundo. Mas, ao longo da história da igreja, irmão, a forma de comunicar essa verdade precisou, algumas vezes, se adaptar aos contextos culturais em que essa palavra era anunciada. É exatamente o que nós vemos em Antioquia, quando alguns discípulos que vieram de Chipre e de Cirene começaram a falar também aos gregos a palavra de Deus, anunciando ao Senhor Jesus, conforme Atos 11, versículo 20. E aqui tem um princípio fundamental. O conteúdo, ele é eterno, mas a linguagem, ela de fato pode variar, irmão, porque os tempos mudam. O apóstolo Paulo, ele expressou essa consciência da adaptação missionária lá em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 22. Paulo disse: fiz-me tudo para com todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Ele não relativizou o evangelho, sabe? Mas ele moldou a sua abordagem para que a mensagem ela fosse mais compreensível. Em Atenas, por exemplo, quando ele foi discursar ali no Areópago, Paulo, ele não citou diretamente as escrituras. Por quê? Porque estavam diante dele filósofos pagãos. Na verdade, ele partiu do altar que estava escrita a inscrição lá, ao Deus desconhecido. E ele começou a citar até poetas gregos para contextualizar sua mensagem. O resultado foi que alguns zombaram, outros ficaram em dúvida, mas outros de fato creram. Está lá em Atos 17, versículo 32 ao 34. Esse princípio de adaptar a mensagem, irmão, sem alterar o conteúdo, é vital. Jesus ele fez isso em seu ministério terreno, por exemplo. Quando Jesus falava com camponeses da Galileia, ele usava parábolas sobre semeadura, sobre colheita, sobre vinhas. Quando Jesus tratava com pescadores, Jesus chamava aqueles homens para serem pescadores de homens. Em cada ocasião, observe, ele ajustava, sabe? Ele adaptava a forma com que era pregada para que o povo entendesse a palavra de Deus, mas sempre mantinha a palavra intacta, a verdade do reino. A igreja em Antioquia, ela se tornou um exemplo dessa postura, sabe? Porque ela falou aos gregos e eles não abandonaram a mensagem da cruz, sabe? Na verdade, comunicaram de modo acessível, de modo que aquela cultura entendesse. O resultado, irmão, foi poderoso. A mão do Senhor era com eles e grande número creu e se converteu ao Senhor. E isso, amados irmãos, nos ensina algo muito interessante, que a eficácia missionária, ela não está em fórmulas humanas, sabe? Mas está em apresentar a mensagem de Cristo de forma clara, de forma simples, de forma relevante e de forma fiel também. Porque nos dias de hoje, esse desafio ele permanece. Nós estamos numa geração digital, numa geração urbana, globalizada, que não pensa da mesma forma que os camponeses da Palestina do primeiro século. No entanto, irmão, a necessidade é justamente a mesma. Que necessidade é essa? Ouvir que Jesus é o único Salvador, é o único caminho, é a única verdade. Cabe à igreja discernir como comunicar essas verdades a essas novas culturas e contextos que nós estamos vivendo. Isso sem jamais corromper o seu conteúdo, sabe? Isso exige sabedoria, discernimento do Espírito Santo, porque a tentação aqui é suavizar ou distorcer a mensagem para agradar o público real, sabe? O problema aqui, irmão,
é que a gente precisa entender que quando a gente fala de linguagem e que a linguagem ela pode mudar, a gente precisa deixar bem claro que a essência não muda. A mensagem de Deus, ela é única, ela é imutável, a mensagem é eterna, é inegociável, é centrada em Cristo e este crucificado e ressurreto. Esse é o eixo que sustenta o evangelho. A flexibilidade está na forma de apresentar esse evangelho, não naquilo que é apresentado. Essa reflexão nos leva diretamente ao próximo ponto, irmão, que reforça aqui essa linha de pensamento, sabe? É como contextualizar, mas sem relativizar. Então, de fato, a gente precisa entender que contextualizar não é relativizar. Contextualizar não é de fato deixar maleável. Essa é uma lição que a igreja de Antioquia ela nos transmite com muita clareza, porque os discípulos que chegaram ali, eles sabiam que eles estavam diante de um público que era diferente, que tinha uma bagagem cultural diferente, que eram distintos dos judeus em Jerusalém. E é por isso que eles olham para essa estratégia de adaptar a forma de anunciar a mensagem. E nós vemos que eles, na verdade, não abriram mão da essência. Jesus, ele como Senhor e Salvador, é a essência do Evangelho. Em Atos 14:15, quando Paulo e Barnabé eles se deparam com habitantes de Listra, querendo oferecer-lhes sacrifício, eles dizem, olha, senhores, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homem como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, ao Deus que fez o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. Observe, irmão, eles não entraram no rito pagão, sabe? Nem tampouco suavizaram a verdade do evangelho. Eles usaram aquela realidade para que o povo entendesse. O culto aos deuses era errado, para mostrar que só existia um Deus vivo que merecia adoração. Esse princípio é vital hoje também, irmão. O evangelho ele precisa ser comunicado em uma linguagem que faça sentido às pessoas, isso é verdade. Mas sem perder a cruz como centro. Jesus ele não negociou a verdade, sabe? Ainda que isso custasse discípulos, seguidores. Em João capítulo 6, versículo 60 ao 66, muitos inclusive se escandalizaram com as palavras de Jesus sobre ser o pão da vida, sabe? E começaram a abandonar o mestre. Mas ele não mudou a sua mensagem por causa disso. Não, ele não adaptou sua mensagem para agradar, porque ele sabia que a verdade era mais importante do que a aprovação humana. A mesma firmeza precisa ser vista na igreja atual, irmão. Falar ao coração da geração, mas sem diluir a mensagem de arrependimento, a mensagem da santidade, a mensagem da exclusividade de Cristo. O apóstolo Paulo, ele também é um exemplo muito claro dessa prática, sabe? Lá em Atenas, quando ele cita filósofos, né, os poetas gregos, ele não apenas confirma, sabe, que de fato eles estavam em idolatria, mas ele aponta, na verdade, para Cristo como uma revelação final de Deus. Ele chama aqueles homens ao arrependimento. Paulo não relativizou a fé cristã para torná-la mais acessível, mas ele usou elementos da cultura para abrir caminhos ao confronto, abrir caminhos para a verdade. Essa é a linha que diferencia contextualização de relativismo. Uma serve de ponte para a verdade. A outra, na verdade, distorce a verdade para caber em qualquer ponte, sabe? A gente precisa entender aqui, irmão, que relativizar o evangelho é perigoso, porque enfraquece a mensagem até torná-la irrelevante, sabe? Em Gálatas capítulo 1, versículo 8, Paulo ele foi enfático. Ele disse assim, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Isso significa que a essência da mensagem, ela não pode de fato ser trocada por conveniências culturais, irmãos. Ela não pode ser trocada por modismos ideológicos. O evangelho, ele é eterno e o evangelho, ele é inegociável. Qualquer alteração no evangelho descaracteriza o evangelho. Então, irmão, contextualizar é vestir a imagem com uma roupa que a geração entende muitas vezes, mas sem mudar o corpo que está por dentro. É falar a língua do povo, mas não ceder ao pecado do povo. É como acender uma lâmpada, sabe, em recipientes diferentes, mas mantendo a mesma luz, a mesma essência, o mesmo centro, a mesma base. Quando a igreja age assim, irmão, ela se mantém fiel ao caráter missionário que recebeu desde o início.
E é justamente essa fidelidade que mantém preservada, sabe, a igreja, mesmo em tempos de pressões culturais, que geram resultados assim duradouros, geram vidas vitoriosas, transformadas. Irmão, entenda uma coisa: a fidelidade à verdade é o que vai fazer os frutos serem duradouros, durarem de fato, produzirem frutos que durem de verdade. A fidelidade à verdade gera de fato esses frutos, porque a fidelidade à verdade sempre foi a marca distintiva da igreja genuína, sabe? Em Antioquia, isso ficou muito evidente. O texto de Atos, capítulo 11, versículo 26, vai declarar que em Antioquia os discípulos eles foram chamados pela primeira vez de cristãos. E esse reconhecimento, irmão, não foi o resultado de uma campanha de marketing, sabe? Que a gente vê hoje em dia, campanhas de marketing agressivas. Não foi resultado de uma estratégia humana de identidade, não. Mas foi de um testemunho coerente, de uma comunidade que vivia aquilo que pregava. O título de cristão nasceu aqui como observação externa, sabe? As pessoas elas daquela cidade perceberam que aqueles discípulos eles eram semelhantes a Cristo em palavra, em atitudes e em estilos de vida. Isso prova, irmão, que quando a igreja permanece fiel à verdade do evangelho, os frutos aparecem de forma natural e duradoura. Isso é um fato. O poder do evangelho não reside, irmão, em artifícios humanos. Na verdade, o poder do evangelho reside na sua essência divina, sabe? Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 1, versículo 16, ele diz: não me vergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo, não tem exceção, de todo aquele que crê. A exceção é se você não crê. Em Antioquia não houve truques, não houve concessões culturais locais para facilitar essa aceitação da mensagem. Na verdade, houve apenas a pregação clara de que Jesus é o Senhor. E como resultado, um grande número creu e se converteu ao Senhor. Isso nos ensina, irmão, algo muito poderoso aqui, que a fidelidade à mensagem gera frutos sólidos. Porque, assim, não depende da opinião volúvel dos homens. Na verdade, depende da obra eterna de Deus. Muitos irmãos podem até se impressionar por algum tempo, sabe, com discursos bem elaborados, com estratégias sociais, com experiências até emocionais, mas somente, observe isso, irmão, somente a verdade do evangelho é capaz de transformar vidas de uma maneira definitiva. Jesus deixou isso muito claro lá em João capítulo 8, versículo 31 ao 32. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A liberdade espiritual, irmão, e a firmeza da fé, ela vem exatamente do contato com a verdade de Cristo e não de adaptações para agradar público A ou público B, não. Não se muda a mensagem conforme o público. A igreja de Antioquia, ela mostra que quando os cristãos permanecem fiéis à palavra de Deus, mesmo em meio às pressões culturais, mesmo em meio à perseguição, a identidade de Cristo, ela é visível e reconhecida na vida deles. Isso observa também a oração de Jesus lá em João capítulo 17, versículo 17, que Jesus diz: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A santificação, ou seja, o processo de amadurecimento e distinção do povo de Deus acontece pela fidelidade contínua à palavra de Deus. É essa permanência, irmão, que gera frutos que resistem ao tempo, frutos que produzem novas gerações de testemunhas, para continuarem sendo testemunhas de Cristo. O testemunho dos primeiros cristãos nos mostram ainda que um outro aspecto aqui, sabe? A fidelidade não é apenas defender a doutrina correta. Na verdade, é viver de forma coerente com essa doutrina. É por isso que Tiago, no capítulo 1, versículo 22, ele diz assim: olha, sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. A coerência entre a pregação e a prática, irmão, dá legitimidade à mensagem. O que fez com que os discípulos fossem chamados de cristãos foi exatamente essa coerência que havia entre o que eles pregavam e o que eles viviam de fato. E é justamente nesse ponto que a gente entende a necessidade de ir além da evangelização imediata e avançar para uma formação de discípulos. Porque, pense bem, irmão,
Não basta apenas ouvir a verdade ou aceitá-la de início. É preciso ser instruído, moldado, edificado sobre essa base para que a vida cristã ela seja sólida. Então, a fidelidade à verdade não apenas gera frutos, mas exige que esses frutos eles sejam cuidados, amadurecidos, orientados. E esse é justamente o terceiro objetivo dessa lição. Fique conosco. Bem, irmão, o terceiro objetivo dessa lição nos chama a reflexão sobre valorizar o discipulado com base do crescimento saudável da igreja, sabe? E nós precisamos entender que discipulado, ele vai muito além da conversão. É um chamado ao crescimento, sabe? O discipulado, na verdade, é a ponte entre a conversão inicial e a vida cristã madura. Observe que em Antioquia, quando Barnabé ele foi enviado pelos apóstolos, ele foi enviado para avaliar o movimento que estava crescendo entre os gentios. E quando ele percebe de fato qual era a situação, ele se dá conta de que não bastava somente anunciar a salvação em Cristo, mas eles precisavam cuidar do discipulado. Em Atos capítulo 11, versículo 23 e 24, registra que quando ele chegou e viu a graça de Deus, ele se alegrou, exortou a todos que permanecessem no Senhor com firmeza de coração, porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Barnabé, ele compreendeu que a fé precisa ser cultivada para que não se perca com o tempo, sabe? A conversão é somente o início da caminhada. O discipulado é o processo que vai fortalecendo, vai enraizando, vai sustentando o novo crente diante das pressões do mundo. Jesus deixou isso muito claro em sua parábola, na parábola do semeador, lá em Mateus capítulo 13. Muitas sementes caíram em solos superficiais. Umas foram levadas pelas aves, outras secaram, foram porque não tinham raiz, outras foram sufocadas pelos espinhos que havia no caminho, e apenas a que caiu em terra boa frutificou. A lição é muito evidente, irmão. Sem raiz profunda, a fé ela não resiste. O discipulado é justamente o meio de tornar o coração boa terra, sabe? Capaz de reter esta palavra, capaz de dar frutos com perseverança. A conversão, amados irmãos, sem discipulado corre o risco de se tornar uma experiência simplesmente emocional e passageira. Jesus mesmo ele advertiu: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Observe uma coisa, permanecer, irmão, exige continuidade, exige instrução, exige prática, sabe? O discipulado é mais do que um estudo bíblico esporádico. Na verdade, é um acompanhamento intencional de uma vida que precisa ser moldada à imagem e semelhança de Cristo. É por isso que Paulo ele disse aos Colossenses: e vós que já estáis arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, abundando em ação de graças. Está lá no capítulo 2, versículo 7. Em Antioquia, Barnabé ele não se contentou em ver multidões sendo alcançadas, mas ele entendeu, irmão, que era necessário de fato investir tempo, investir recursos para que aquela fé florescesse, ficasse firme. É nesse contexto, irmão, que ele busca a ajuda de Saulo, né? Ou então Paulo. E juntos eles permanecem ali durante um ano inteiro ensinando e formando uma comunidade sólida. O discipulado foi um diferencial que transformou os novos convertidos em cristãos convictos e reconhecidos por sua identidade em Cristo. Observe uma coisa, irmão. Sem esse discipulado, a fé ela ficaria vulnerável às perseguições. Ela fica, de fato, vulnerável às perseguições, aos falsos ensinos, às seduções deste mundo. O apóstolo Paulo, ele expressa a importância de fazer esse processo, sabe? Ele diz assim: meus filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto até que Cristo seja formado em vós. Está no capítulo 4 de Gálatas. Esse formar Cristo no coração dos crentes é justamente um fruto de um acompanhamento intencional, de um acompanhamento paciente, de um acompanhamento cheio de amor. Então, irmão, o discipulado é mais do que uma etapa opcional da vida cristã. Na verdade, é uma etapa essencial para transformar a conversão em maturidade. A decisão inicial em uma vida frutífera, arraigada em Cristo. Barnabé ele discerniu isso lá em Antioquia e por isso a igreja cresceu ali. O que aconteceu ali foi sólido e foi duradouro. Veja, no entanto, irmãos, que não basta somente começar bem,
É preciso prosseguir no conhecimento da palavra, sabe? Para crescer de forma firme, de forma constante. É por isso que o ensino ele precisa ser contínuo na vida do crente. Essa continuidade vai gerar exatamente a maturidade cristã. Porque é justamente essa continuidade que vai gerar a maturidade. Esse ensino contínuo é a fonte, é a base, sabe? No qual a fé cristã ela se amadurece. Ela se torna forte diante das provações. Em Antioquia, depois que Barnabé reconheceu a obra da graça de Deus entre os novos convertidos, ele entendeu que não apenas bastava comemorar as conversões, na verdade era preciso dar uma sequência, estabelecendo uma rotina de ensinos que moldasse aqueles irmãos em discípulos consistentes, sabe? Firmes. É por isso, irmão, que ele buscou a ajuda de Saulo. E os dois juntos permaneceram ali durante um ano inteiro, sabe? Ensinando, consolidando a fé daquela comunidade. Observe uma coisa, irmão. Essa atitude, ela mostra que o verdadeiro crescimento da igreja, ela não apenas está em números, mas na verdade está na qualidade de vida espiritual dos seus membros. Isso é muito importante a gente entender aqui. Porque até o apóstolo Paulo, mais tarde, ele reforçou isso. Esse princípio, sabe? Quando ele escreve aos Efésios, ele diz assim que Cristo concedeu à igreja uns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelista e outros para pastores e doutores, querendo, de fato, o aperfeiçoamento dos santos para que a obra do ministério fosse edificada no corpo de Cristo. O propósito desses dons é claro, irmão, é formar cristãos maduros, capazes de permanecer diante dos ventos de doutrinas e dos enganos do mundo. A maturidade espiritual não surge aqui de forma automática na nossa vida, mas ela surge exatamente do contato constante com a palavra de Deus, dessa formação contínua, desse estudo contínuo. Jesus mesmo ele destacou essa verdade quando ele diz assim, olha, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. O ensino contínuo, irmão, é essa construção diária, sabe? Pedra sobre pedra. E vai transformando a sua fé em uma convicção sólida. Sem a instrução, irmão, o novo convertido ele pode até ter entusiasmo momentâneo e geralmente tem. Mas será que assim ele vai ser como uma semente que caiu em solo pedregoso, sem raiz, que logo vai secar, logo vai vir a perseguição e ele não vai resistir, porque não está investindo nesse discipulado. O testemunho da igreja de Antioquia nos mostra, irmão, que os crentes eles se dedicavam ao aprendizado. Ele não era apenas uma participação eventual, sabe, nos estudos, mas era um processo intenso de discipulado. Durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo ensinaram. E o resultado foi uma comunidade forte, foi uma comunidade capaz de resistir às pressões culturais. Mais do que isso, irmão, foi capaz de se tornar um centro missionário que enviaria outros para expandir o evangelho. Isso é fantástico, irmão. O ensino, ele gera essa multiplicação saudável, sabe? Porque um cristão bem instruído, ele não apenas se mantém de pé, mas ele se torna apto para ensinar a outros cristãos. Paulo, ele expressa isso lá a Timóteo. Ele diz assim, o que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confia a homens fiéis, que sejam idôneos, para que também ensinem aos outros. Está na segunda carta, capítulo 2 e versículo 2. Então observe, irmão. A gente percebe que a maturidade cristã ela é fruto de constância. Não basta ouvir a palavra de vez em quando. Na verdade, é necessário permanecer nesta palavra. Como Jesus ele disse lá em João capítulo 8, versículo 31. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Essa permanência, irmão, observe que é justamente o que vai gerar essa profundidade. É o que vai gerar resistência, é o que vai gerar um fruto duradouro. E esse processo de ensino é contínuo. Nós vemos isso lá em Antioquia. E foi justamente isso que resultou em algo ainda maior, sabe? Foi a consolidação de uma identidade. Foi justamente ali que os discípulos eles passaram a ser chamados de cristãos, porque o aprendizado ele moldava ali não só o entendimento, mas também o caráter e o testemunho daquela comunidade. E de fato, irmãos, isso é uma verdade, sabe? O discipulado, esse discipulado constante, consolida a identidade da igreja. Em Antioquia, nós encontramos aqui um marco muito decisivo na história da igreja, sabe? Foi justamente em Antioquia que os discípulos eles foram, pela primeira vez,
chamados de cristãos, dada a sua semelhança com Cristo em suas atitudes. Esse detalhe parece simples, sabe? Mas carrega uma profundidade imensa, irmão. Porque não foi apenas uma mudança de nomenclatura. Na verdade, foi o reconhecimento de que aqueles homens, aqueles discípulos, aqueles homens e mulheres anônimos, sem títulos, foram moldados pelo ensino. Foram moldados pelo discipulado, haviam desenvolvido uma identidade própria, distinta, clara, visível por todos ao redor. Eles não eram mais vistos como um ramo do judaísmo, uma seita, não, mas como um povo identificado com Cristo. Isso mostra que o discipulado não é apenas um processo de fortalecimento, irmão, e esse individual da nossa fé. Não, também, na verdade, é uma base para a formação de identidade coletiva da igreja, sabe? A igreja toma forma exatamente a partir do discipulado. O discipulado, ele atua como parte de um processo contínuo de transformação. Paulo descreve esse processo lá em Romanos capítulo 12, versículo 2. Ele diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O ensino e a prática da palavra, irmão, renovam a mente do crente, formam em cada discípulo a mentalidade de Cristo. Glória a Jesus. E esse processo coletivo, irmão, cria uma comunidade que não reflete a cultura ao redor, mas, na verdade, a imagem do Senhor. Foi justamente por isso que os habitantes ali de Antioquia, eles reconheceram algo diferente naqueles homens. Eles viviam como Cristo vivia. Eles, de fato, viviam aquilo que eles pregavam. Essa identidade formada pelo discipulado, irmão, também traz unidade. Paulo afirmou isso em Efésios capítulo 4, versículo 13, que o objetivo do ensino é que todos nós cheguemos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. O discipulado, irmão, ele não só amadurece indivíduos, sabe? Mas ele alinha a igreja inteira em um mesmo propósito, em uma mesma direção. Sem o discipulado, cada um segue por conta própria, cada um segue a sua própria interpretação, o seu próprio caminho, a sua própria orientação. Não, mas com o discipulado, a igreja se torna um corpo unido, firmado em Cristo, que é o cabeça da igreja. Então, veja que outra marca dessa identidade é justamente a coerência do testemunho. Veja, lembre novamente Tiago 1:22. Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Observe que o discipulado, irmão, ele ensina a praticar o que se aprende. E é justamente isso que dá credibilidade à mensagem da palavra de Deus. A igreja em Antioquia não era identificada por prédios, símbolos ou estratégias humanas, mas porque eles viviam aquilo que eles pregavam. Essa coerência gerou um impacto cultural, sabe? Essa essência gerou um testemunho duradouro, porque o discipulado ele fortalece a igreja para a sua missão. Jesus revelou em Mateus capítulo 5, versículo 14, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Uma igreja com identidade firme em Cristo, irmão, brilha em meio às trevas, influencia de fato a sua geração, se torna uma igreja de referência para o mundo. Foi isso que aconteceu em Antioquia. De lá saíram de fato missionários que levaram o evangelho ainda mais longe, até os confins da terra, consolidando de fato o caráter missionário da igreja, sabe? Que é justamente a lição de hoje. Então, irmãos, nessa conclusão, nós observamos que a igreja de Antioquia, ela vivia três grandes verdades. Houve uma perseguição, mas não calou a fé. Na verdade, espalhou a fé. Homens comuns levaram, conscientes de sua missão, a palavra de Deus, com fidelidade à palavra. E por meio do discipulado se consolidou uma identidade que impactou gerações. O ensino contínuo produziu essa maturidade para a igreja, essa maturidade que gerou uma comunidade reconhecida, uma comunidade forte, uma comunidade cristã, e não apenas de nome, mas de vida. Mas a pergunta é, e você? E sua vida tem refletido essa identidade em Cristo? A igreja, ela só é igreja de fato quando seus membros se deixam ser moldados pelo discipulado diário da palavra.
Então, deixe nos comentários, irmãos, de que forma o discipulado tem marcado a sua caminhada de fé. O seu comentário, de fato, pode edificar outros, pode reforçar a nossa identidade coletiva como corpo de Cristo. Se inscreva para sempre receber os nossos vídeos. Curta. Deus te abençoe, meu irmão.